amiga, olá meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio do estudo do livro O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos na segunda parte do livro, no capítulo final, capítulo 8º, eu sempre esqueço o nome, isso, capítulo 8º, estamos vendo histórias de expiações terrestres. Hoje nós vamos ver a história de um criado, então sem demora, vamos para ela. Servindo a uma família de alta posição, era um moço cujos traços fisionômicos, cujo ar inteligente, surpreendiam por sua distinção. Em suas maneiras nada havia de rústico ou plebeu, e, ao mesmo tempo que diligenciava bem servir seus patrões, estava longe de ostentar quaisquer servilismos, aliás muito próprios das pessoas de sua condição. Voltando, de uma feita, à casa dessa família, onde o conhecéramos, e por que não o víssemos, perguntamos se o haviam despedido. Disseram-nos que tinha ido passar alguns dias na sua terra natal, e que lá falecera. Disseram-nos, mais, que muito lamentavam a perda de tão excelente moço, possuidor de sentimentos assaz elevados para a sua posição. E acrescentaram que ele lhes era muito dedicado, dando provas de grande afeição. Mais tarde, veio-nos a ideia de evocar esse rapaz, e eis o que nos disse ele. Olha que interessante, né? Um criado, na época um criado era quase como um escravo, né? E que tinha uma posição, um comportamento não condizente com a sua posição, né? Era mais nobre. Vamos ver então, foi feita uma evocação, depois que ficou sabendo que ele morreu, para conhecer mais da sua história. Vamos lá. Na penúltima encarnação, havia eu nascido de muito boa família, como se diz na terra, mas cujos bens estavam arruinados pelas prodigalidades de meu pai. Órfão muito criança, um amigo deste recolheu-me e mandou educar-me excelentemente como um filho, educação essa que me suscitou tal ou qual vaidade. Meu protetor, de então, é hoje o Sr. G., ao serviço do qual me conhecestes. É que eu quis expiar o orgulho, na última existência, sob a condição de servo, provando ao mesmo tempo a dedicação devida ao meu benfeitor. Cheguei mesmo a salvar-lhe a vida sem que ele o soubesse. Isso constituiu também uma provação da qual saí vitorioso e bastante confortado para me não deixar corromper no meio vicioso. Conservando-me impoluto, a despeito dos maus exemplos, agradeço a Deus a recompensa, na felicidade que hoje gozo. Então, na vida anterior a essa última, como servo, ele teve um pai que desperdiçou os bens, ele ficou órfão e uma pessoa, esse senhor G, o criou, né? E só que ele, enfim, fez besteira na vida e nessa última existência ele resolveu vir em agradecimento a tudo isso que esse senhor G fez com ele. Aí a pergunta, em que circunstâncias salvaste a vida de G, que na verdade ele falou agora há pouco, né? Evitando que fosse esmagado por um grande tronco, em passeio a cavalo. Eu que o seguia, só, percebi a iminência do perigo, e com um grito lancinante filo voltar rápido, enquanto o tronco se abateu. G, a quem referimos o fato, dele se lembrou perfeitamente. Só lembrando que G é o atual patrão dele, né? Na verdade, quando ele era vivo, era o atual patrão dele. Por que desencarnastes tão jovem? Porque Deus julgou suficiente a prova. Como pudestes aproveitar essa provação quando não tinhas noção da sua causa anterior? Na humildade da minha condição ainda me restava um instinto daquele orgulho. Fui feliz por tê-lo domado, tornando proveitosa a provação que, a não ser assim, eu teria de recomeçar. Nos seus momentos de liberdade, o meu espírito lembrava-se do que fora e ao despertar invadia-lhe um desejo intuitivo de resistir às más tendências. Tive mais mérito lutando assim, do que se tivesse a lembrança do passado. Com essa lembrança o orgulho de outros tempos se teria exaltado, perturbando-me, ao passo que deste modo apenas tive que combater as influências nocivas da minha nova condição. De que serviu terdes recebido uma brilhante educação, uma vez que na última encarnação não vos era possível lembrar os conhecimentos adquiridos? Tais conhecimentos, dada a minha ulterior condição, seriam supérfluos, por isso ficaram num estado latente para que hoje eu os reencontrasse. Mas tais conhecimentos não me foram de todo inúteis, visto como,
desenvolvendo minha inteligência, me incutiram predileção instintiva pelas coisas elevadas e repugnância pelos baixos e ignóbeis exemplos que tinha à vista. Sem aquela educação, eu não passaria de um criado. A abnegação dos criados para com os patrões terá por ascendente o fato de relações anteriores? Isso é uma pergunta genérica, quer dizer que todo criado fez alguma coisa errada para vir como criado? Sem dúvida, e ao menos é esse o caso comum. Às vezes tais criados são membros da mesma família, ou, como no meu caso, escravos do reconhecimento e que procuram saldar uma dívida, ao mesmo tempo concorrendo para que progridam por sua dedicação. Vós não compreendeis todos os efeitos da simpatia que a anterioridade de relações produz aí no mundo. A morte em absoluto não interrompe essas relações, que podem perpetuar-se por séculos e séculos. E por que são hoje tão raros esses exemplos de dedicação? A resposta: acusai a feição egoística e orgulhosa do vosso século, agravada ainda pela incredulidade das ideias materialistas. A verdadeira fé antepõe-se presentemente à cobiça, à avidez do ganho, em detrimento da abnegação. Induzindo os homens à verdade, o Espiritismo fará reviver igualmente virtudes esquecidas. Vamos ver o que Kardec tem a dizer sobre isso. Nada melhor do que este exemplo para evidenciar o benefício do esquecimento em relação às existências anteriores. Se G tivesse ciência do que havia dito seu criado, ficaria para com ele numa posição embaraçosa, e não o conservaria como tal, obstando, por conseguinte, uma provação proveitosa para ambos. E a gente pensa nessa situação, que o esquecimento é primordial, mas assim, entenda que todas as nossas reencarnações, elas vêm praticamente no mesmo círculo familiar, de amigos, que a gente tem que superar as dificuldades juntos, né? Não adianta a gente vir cada vez com gente diferente, a gente só vai criar problema, deixando aberto, não vai resolver. Então, por isso que a gente volta e volta e volta até resolver. A melhor maneira para a gente se libertar, né, de uma pessoa que te traz infelicidade é amando, e não precisa conviver, mas amando, não conservando nenhuma raiva, nenhum ódio, porque o ódio prende, a gente vai ser sempre preso. O amor liberta, é sempre assim. Maravilha, no próximo encontro, no próximo episódio, vamos conhecer a história de Antônio B., que foi enterrado vivo, e sobre a pena de talião. Ai, o que será isso? Eu te espero como sempre, até o próximo programa. Tchau!